Boa tarde, me dá boa tarde, faz assim com as mãos, dá boa tarde, faz alguma coisa, pelo amor de Deus, isso, legal. Galera, olha só, hoje eu vou fazer um pouquinho diferente da última aula, que eu dei toda a aula e depois vocês participaram no final. Hoje eu vou testar um modelo diferente nessa conversa com o terapeuta, que é eu dando aula e interagindo com vocês, vocês vão tirando as dúvidas sobre o assunto, pelo amor de Deus. E essa aula é a segunda aula sobre insônia. E agora a gente vai falar o quê? De uma causa interna. Na última aula, nós falamos de causas externas, principalmente a interação do yin e do yang. Posso ir agora para a aula das causas internas? Vai ser a primeira causa interna. Professor, Pode falar. só, rapidão. Só que com a primeira aula, eu já usei a questão do dormir de um lado ou do outro. Eu estava com a cliente yin, que estava com sono muito agitado. Aí tu tá dormindo do lado esquerdo ou direito? Aí ela, esquerdo. Pronto, o que nós vamos fazer? Hoje, você vai começar do lado direito. No meio da noite, pode mudar. Você só vai começar do lado direito. A luz do mundo. Acabou a insônia, né? Acabou a insônia. Acabou a insônia. Acabou a insônia. Como ela disse que agora ela está dormindo, calma. Não está com sono agitado, bagunçado. Isso mesmo. Você fez uma aula simples, como a última aula, que a gente falou aí da primeira causa da insônia, que é um desequilíbrio entre o yin e o yang, e depois a gente completou isso na discussão do nosso grupo, da nossa comunidade do núcleo, onde vocês fizeram mais perguntas, a Diana até que fez as perguntas, eu fui respondendo, e a gente ampliou esse conhecimento. Beleza? Mesmo conhecimento vale para quem dorme de barriga para baixo, barriga para cima. Yin e yang. Yin e yang. Beleza? Agora vamos aqui falar das causas internas, e o primeiro elemento que nós vamos falar, em algum momento, se vocês quiserem parar a aula, falar, oi, professor, e aí a gente dá para a aula e você faz a sua pergunta. Eu quero testar essa forma nova. Então, olha lá. Quando a gente for falar aqui, a gente escolheu, vamos falar do primeiro elemento, que é o elemento fogo. Então, ó, nós temos causas internas e externas para a insônia. As causas externas estão aqui, ó, redes sociais, excesso de afazeres, luzes, alimentação, por isso que a gente tem alimentação yang, né? Então, a gente acaba tendo as causas externas, que influenciam muito no yin e no yang. Agora, quando a gente fala de causas internas, a gente pode falar aqui, ó, que a pessoa pode estar perdida ou sem foco ou com problemas emocionais. Por que eu falo isso para vocês? Porque o elemento fogo, ele comanda um dos principais meridianos, ele comanda 4 meridianos, né? Triplo aquecedor, circulação, sexo, intestino delgado e coração, meridiano do coração, que vai ser o nosso foco nessa aula. Não que os outros não sejam importantes, mas nessa aula, preferencialmente, nessa conversa com o terapeuta, nós vamos falar do meridiano do coração. O meridiano do coração, se ele está em equilíbrio, é uma pessoa que está alegre e transformando. Tudo bem até aí? A pessoa está alegre e transformando. Se a pessoa tiver uma sombra de excesso de energia no meridiano do coração, ela fica perdida e sem foco. Se tiver faltando energia, sombra de falta, ela fica triste, mas a pior consequência é que ela perde o poder de transformação. Isso daí, vocês, como minhas alunas do método terapêutico P2E, já sabem disso, tá tranquilo para vocês. Agora, o que a gente precisa entender aqui? Que o meridiano do coração, ele comanda uma coisa chamada Shen. O Shen é a mente. O Shen é a mente. E quem comanda o meridiano do coração. Quando tem 2 formas de insônia, tá, gente? Quando a gente fala do elemento fogo do meridiano do coração. Tem uma forma de insônia que a mente está atribulada e a pessoa não consegue dormir, com muitos pensamentos confusos. Isso a gente pode aplicar em até algumas disfunções emocionais. E tem também a insônia que falta ancoragem. Parece que a cabeça da pessoa ela não tem que é a base para dormir. Eu já vou explicar isso tudo para vocês. E se eu fizer um paralelo do meridiano do coração com a fisiologia ocidental, para vocês entenderem, o coração ele tem um cérebro próprio. Não sei se vocês sabem disso, né? O coração ele tem um cérebro próprio, chamado nódo sinoatrial, que é o marca-passo natural do coração. Tanto que a pessoa pode ter morte cerebral e não ter morte cardíaca. Por quê? Porque o coração tem um cérebro próprio. E hoje é sabido pelas experiências
que uma parte importante do que a gente toma de decisão é tomada no nó do sino atrial. Tanto que quando alguém toma uma notícia ruim, ele põe a mão na cabeça ou no coração? A maioria das pessoas vai fazer isso aqui. Por quê? Porque o coração sente, porque ele tem um cérebro. Então, tudo que a gente falar de mal, medicina ancestral oriental, ele tem uma lógica muito forte. E essa lógica vai combinar com a lógica ocidental, se a gente olhar. Né? Porque aqui temos o coração que tem o nó do sino atrial que toma decisões. Tanto que existe hoje estudos científicos que vocês podem buscar, que pessoas transplantadas que receberam o coração de outra, sem saber, passa a torcer para o time de coração da pessoa que doou o coração. E ela nem sabia com quem aquela pessoa torcia. Começa a ter gosto parecido, principalmente no lazer, porque o coração toma decisões. Então, pelo mal, medicina ancestral oriental, quem controla a nossa mente, a mente é diferente de cérebro. Cérebro é uma estrutura, mente é quem você é. Né? Mente é quem você é. Cérebro é estrutura, mente é quem você é, a sua essência. A sua essência, a mente é a sua essência. E a mente, ela está onde? A mente está conectada ao elemento fogo, ao meridiano do coração. Agora, eu vou precisar que vocês que estão aí, prestem muita atenção. Mais uma vez, quero repetir. Você que está aí, que está acompanhando essa aula, muitas vezes a minha equipe libera essas aulas nas redes sociais, para o público em geral. Essa está aqui, ó, conversa com terapeuta. É a segunda aula sobre insônia. Então, se você é uma terapeuta, um terapeuta, você consegue acompanhar essa aula. Se você não é da área terapêutica, você vai ficar boiando nessa área. E se você é da área terapêutica só ocidental, você vai conseguir pescar algumas coisas, mas vai faltar muitas coisas para você. Aí, para você saber um pouquinho mais, clica aqui no link da descrição dessa aula, tá bom? Então, vamos lá. De dia, quando está yang, o nosso coração, quando você está numa atividade extenuante, ele pode chegar até 150 batimentos por minuto. Uou, que lindo, hein, professor? À noite, em descanso, nosso coração pode ficar abaixo dos 60 batimentos por minuto. Olha a influência da energia yin e da energia yang. Eu quero ver se vocês estão entendendo essa boteca. Olha para mim. Elemento fogo. Fogo. Aquece ou esfria? Aquece. Elemento fogo aquece. De dia, nós temos um sol natural. De dia, nós temos um sol natural, que é o Yang, que aquece o nosso planeta. E o ciclo da temperatura no planeta é muito parecido com a temperatura do nosso corpo. Ao meio-dia, a temperatura do nosso corpo sobe e os batimentos cardíacos também sobem. Isso é fisiologia ocidental. À noite, porque os raios solares que bateram no Sol, que são absorvidos pelo planeta, que não foram mandados de volta, ele começa a ser liberado. Então, à noite, a Terra esfria e o nosso corpo também esfria. O pico máximo da nossa temperatura é por volta das 18 horas. Como assim, professor? Você passou o dia todo no Yang ou no Sol, e aí você tem muito calor, e aí você começa a liberar esse calor. Para quando chegar ali na madrugada, seu corpo está mais frio. Detalhe, a temperatura mais baixa do nosso corpo é muito parecido com o planeta Terra. É de manhãzinha. Por que de manhãzinha? Você passou a noite toda sendo regido pela energia Yin e de manhã você está friozinho. Aí você vai começar a aquecer no decorrer do corpo. Então, nós temos aí, quando a gente fala de causa interna, de insônia do elemento fogo, a gente tem duas coisas para levar em conta. O fogo interno e o fogo externo. Professor, quem é o meu fogo interno? Existe o fogo interno Yang e o fogo interno Yin. Agora eu pirei, professor. Não, olha para mim. O elemento fogo comanda 4 meridianos. Triplo aquecedor, fogo Yang. Circulação sexo, fogo Yin. Eu falei que tinha que ter caneta. Elemento fogo tem o intestino delgado, que é o fogo Yang, que é o meridiano Yang. Mas ele tem, principalmente, o meridiano do coração, que é o fogo Yin. Para dormir à noite, meus caros, você tem que estar com o fogo Yin aceso, não o fogo Yang.
O que é a insônia, falando de medicina ancestral oriental, no qual nós incorporamos ao método terapêutico P2E dos resultados rápidos? Quando a gente fala de insônia, a gente está falando de um desequilíbrio entre o fogo yin e o fogo yang. O professor, mas o certo não seria não ter fogo à noite? Aí coração para de bater, coração continua batendo à noite. Cérebro continua funcionando à noite, em um ritmo diferente. Tanto que o coração deixa de bater 150 batimentos por minuto de dia numa atividade extenuante, para abaixo de 60 batimentos cardíacos à noite. Detalhe, eu não sei se vocês sabem, mas a nossa temperatura pode variar de dia para noite. Então, nós temos uma temperatura normal próxima de 36,5, 37 graus. Agora, à noite, isso pode ficar um pouquinho mais baixo, porque o fogo yang, que é o calorzaço, diminui e o fogo yin toma conta. Ué, vocês não quiseram vir para o núcleo? Professor. Pode falar. Então, eu poderia ter uma cliente que estaria com fogo yin ativo durante o dia e o yang mais baixo? Olha que lindo, Elaine. Faz de conta que você pegou lá uma pessoa que está com 20% no fogo na nossa ferramenta. Só que ela reclama de insônia. Aí você olha e fala, mas o fogo está equilibrado. E agora? Agora você tem uma informação que ninguém tem. Você pode ter alguém que está com a energia inversa. O fogo yang está à noite e o fogo yin de dia. Uma pessoa que tem uma depressão energética tem esse tipo de insônia. A pessoa à noite não dorme e de dia dorme. Vocês já viram esses sinais e sintomas? É uma depressão de inversão das polaridades energéticas do elemento fogo no meridiano do coração. Olha que simples isso. E a gente pode ter outra coisa. Além de ter a inversão da energia, a gente pode ter o fogo yang invadindo a noite, faltando fogo yin à noite. Professor, como é que eu vou saber disso, querido e amado professor Edjasto? Olha para mim. Como é que você vai avaliar isso? Você vai pedir para a pessoa pegar um relógio de ponteiro, por volta das 9, 10 da noite, e vai pedir para ela medir a pulsação dela. Ela mesma pode fazer isso, né? Ela vai contar aqui, ó, a cada 15 segundos, ela vê quantos batimentos deu, multiplica por 4, a gente sabe quantos batimentos por minuto ela tem. Deixa eu explicar de novo isso aí, ó. Ó, vou olhar o relógio de ponteiro 15 segundos. E aí eu mensuro os meus batimentos. Nunca com polegar, porque você pode estar sentindo a sua própria pulsação. Sempre aqui, né? Em 15 segundos, quantos batimentos deu? Ah, deu 20. 20 vezes 4, 80. Tá legal. Mas se você pegar uma pessoa acima de 100 batimentos à noite, é excesso da energia yang invadindo a noite. É o fogo yang do coração. Pode falar, Ana, pode falar. Essa sou eu, com a pressão alta de noite e batimento cardíaco alto de noite, de madrugada. O meu batimento cardíaco e a minha pressão aumentam na madrugada. Por quê? Excesso do fogo yang de madrugada, à noite. Tá? O meu também, professor. Aí. Não basta ser yang só durante o dia, né? Tem que ser yang à noite também. Né? Aí olha que legal, no caso de vocês, a gente vai fortalecer o fogo yin à noite. Fogo yin à noite. Gente, tá muito difícil a aula, tá dando para acompanhar aí, hein? Tá dando de acompanhar? Legal? Eu tenho uma dúvida, professor. Pode falar. Bom, deixa eu ver se eu estou entendendo a aula. Peraí. Então, assim, a cliente, vamos supor que está com insônia e ela está lá, deu equilíbrio, 20% no elemento fogo, e ela está dormindo de dia, dá aquele sono, uma lombeira, a pessoa dorme durante o dia e à noite ela tem a insônia. Significa que o que está em desequilíbrio, então, que a gente olhou no gráfico, não é o elemento fogo, porque ele está com 20%, mas a energia yin ou yang dela que está em desequilíbrio. Isso, do elemento fogo, ó, você tem lá. A energia dentro do elemento fogo, yin ou yang. Aí eu tenho que ver isso. Se à noite ela está yin ou yang, e equilibrar ela nesse E como é que você vai fazer isso? Vai pedir para ela mensurar os batimentos cardíacos. Se der acima de 100 à noite,
é excesso de energia Yang do fogo à noite, faltando energia Yin do fogo. Aí eu tenho que equilibrar ela à Quais são noite. as energias Yang do fogo? Triplo aquecedor e intestino delgado. Porque à noite, quem tem que reger é meridiano, circulação, sexo e coração. Entendeu? Aí à noite, eu não peguei a parte do triplo aquecedor agora. Só Não. repete o triplo aquecedor que Triplo aquecedor e fugiu. intestino delgado são os meridianos Yang. Se a pessoa tiver com batimento acelerado à noite, é eles que estão em alta. Aí, se é eles que estão em alta, vocês vão fazer despertar da autocura Yin do elemento fogo. Doutora Ana, entenderam, doutoras? Peraí. Presta atenção, calma aí. Doutora Denir e doutora Ana, veja se vocês entendem aqui. Ó. Você, expressão, sobe à noite. Isso quer dizer que é excesso da energia Yang do fogo à noite. Como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão ir lá e vão fazer à noite um despertar da autocura Yin do elemento fogo. E pressão não vai mais subir à noite, e não vão ter mais insônia à noite, e vão dormir tranquilo. Tudo bem? Tá, e aí, professor, eu faço isso à noite para ela ter, né, um sono tranquilo. Mas se ela... Aí eu tenho que olhar também os batimentos dela durante o dia, porque se ela está dormindo durante o dia, eu também vou precisar equilibrar ela durante o dia, no caso. Despertar da autocura Yang do elemento fogo durante o dia. Tem que fazer as duas coisas, então. Yes. Mesmo sendo Yang? Pode falar, meu irmão. Peguei uma cliente assim essa semana. Mesmo sendo Yang, porque está com a polaridade invertida. Aí a gente vai estar equilibrando na mesma pessoa. Meu irmão, essa aula é para você também. Sabe esse negocinho de pele que você tem aí? Tem a ver com desequilíbrio. É excesso do fogo Yang, excesso de Yang no meridiano do coração. De tarde, assim, dá muita canseira em mim. Isso mesmo. Se for próximo das 18, tá legal. Mas se for por volta das 16, não. Aí tem que dar uma aumentadinha. Aí pode ser qualquer hora que está sentindo, já faz o despertar. Isso, cara, é seu esse bagulho. E para cliente, o que vocês vão usar? Frequência sonora e do elemento para acordar de dia. Ou frequência sonora à noite, do elemento fogo para dormir à noite. Olha, eu passando um home care agora específico para a questão da insônia. Porque a cliente não domina o despertar da autocura. Quem domina é você. Ela tem que seguir os seus passos durante a sessão. Mas você entrega para ela um home care, que são as frequências sonoras. Imagina o poder da frequência sonora do elemento fogo, que ela vai ver e vai ouvir. Por isso que as pessoas dormem. Mas agora passando na hora certa. Não só o dia como um todo. Tudo bem? Legal. Tá bom. Vocês estão sobrevivendo. Então, olha só. De dia, batimentos mais rápidos. À noite, batimentos mais lentos. Por que de dia o batimento é mais rápido? Porque o Yang do elemento fogo está no meridiano do coração. Por que à noite os batimentos são mais lentos? Porque está vigente a energia Yin do elemento fogo no meridiano do coração. Hai. Então, olha só, gente. Se tiver Yang do elemento fogo à noite, a mente fica ativa à noite. Batimento cardíaco alto. Tudo bem? Se está faltando energia Yin do fogo no meridiano do coração, a mente fica sem ancoragem. A pessoa deita na cama e ela começa a ter tontura. Anota aí. Deitei na cama, a cama começou a rodar. Não, professor. Estou com 5 clientes assim. E eu fiquei perdida sem... Ah, tá bom demais. Não, aí precisa vir além. A gente está indo além. Né? A gente tá indo além. Aí? Ó, se faltar o fogo no elemento, no meridiano do coração à noite, a mente fica sem ancoragem. A pessoa deita, a mente fica assim, ó. É a pessoa que tem labirintite só à noite. Professor, e a labirintite lá, logo que acorda? Logo que acorda, você tem excesso do elemento Yang de manhã. Porque o elemento Yang de manhã, ele tem que ir subindo devagarinho, né? Ele sobe no ritmo
do sol, do calor do sol. Se ele sobe rapidamente, aí a pessoa tem a labirintite de manhã. Aí a gente vai ter que ajustar esse yin de manhã. Olha o que é personalizar. Ao invés de entrar com yang de manhã, a gente vai entrar com yin logo de manhã. Lembra que, gente, é tudo... O que é o mal, a medicina ancestral oriental? É olhar para a natureza. A natureza vive em equilíbrio. A natureza vive em equilíbrio. A natureza só não vive em equilíbrio quando o homem, por algum motivo, atrapalha o funcionamento da natureza. Se o homem está no lugar do homem e a natureza está no lugar da natureza, ou se o homem tem uma cultura xamânica indígena que sabe conviver em respeito com a natureza, não tem problema. Índio morava lá na floresta. Índio não morria de malária. Homem branco foi para a floresta, morria de malária. Você vê, é o que você... Como é que você está naquele teu ambiente? Então, de manhã, quando você acorda, é o começo do Yang. O máximo do Yang tem que ser ao meio-dia. Daisa, se o pico do Yang for de manhã, labirintite. E aí, quando chega meio-dia, que deveria ser o pico do Yang, começa a cair energia Yang. E aí vem moleza, um tipo de depressão energética. Legal? Tipo de depressão energética. Então, olha lá, galera. E isso tem a ver com o que eu expliquei na última aula. De dia, cortisol, aumenta batimentos cardíacos, e à noite, melatonina. Relaxamento. Relaxamento. E se a gente olhar no nosso cérebro, quem é que controla tudo isso? O hipotálamo. Se você olhar, é o hipotálamo que vai controlar a atividade, o calor do corpo, o descanso, o frio. Por exemplo, quando o seu corpo está muito quente, você está com muito fogo Yang, o que seu corpo faz? Vasodilatação e transpiração. Para quê? Para esfriar seu corpo. Nós temos mecanismos internos. Olha para mim, eu vou dar um bagulho muito louco para vocês agora. Eu preciso que vocês estejam conectados comigo. E quando o nosso corpo está muito frio? Vasoconstrição e contração muscular, para queimar energia para fazer o fogo Yang a partir dos músculos. Agora, olha o bagulho que eu vou dar para vocês agora. Atenção. Se o Yang do fogo estiver alto demais, invadindo o meridiano do coração, é aquela pessoa que começa a ter suores noturnos, que molha a cama à noite. Tem gente que tem que trocar o lençol à noite, tem que trocar o travesseiro à noite. Ah, professor, então a cliente queixou insônia, ou ela está falando bem assim, que ela está acordando à noite com a roupa molhada. Excesso de Yang do fogo no meridiano do coração, principalmente no período noturno. Tudo bem, gente? Mais um bagulho. Pode falar. Posso perguntar besteira, mas me veio aqui agora. Quando a mulher está entrou na menopausa, continua. Quando a mulher está entrando na menopausa, acontece uma coisa chamada fogachos. Ora, ela está com calor, ela está com frio. É um desequilíbrio entre a energia, o fogo yin e o fogo yang, no elemento fogo, pegando o meridiano do coração. Só que aí o buraco é mais embaixo. Por quê? Porque aí, ao invés do fogo estar seguindo para a terra, o fogo está voltando para a madeira. Porque lembra que a madeira é pela medicina ancestral oriental que armazena o sangue. E o sangue, nesse caso, não é sangue vermelho, são os fluidos corpóreos. Por isso que dá esse desequilíbrio de fogacho e transformação. Cobre, descobre, cobre, descobre, cobre, descobre. Papo de terapeuta, exatamente. Isso daqui é conversa de terapeuta, isso mesmo. Essa é a ideia. É ir além com vocês. E aí, lógico que a gente vai ter uma oportunidade só para cuidar disso daí, né? Falar da nossa conversa aqui, vai chegar um momento que a gente vai falar de menopausa, que é um termo importante. Pode falar, Adriano. Então, ali no excesso de ano fogo, que acontece os suores noturnos, né? Então, ela tem desequilíbrio, certo? É um Ela desequilíbrio. não dorme, ela tem insônia e ainda sua.
E ó, olha para mim, Adri, deixa eu te sacanear, Adri. O bom de conhecer as pessoas é um negócio maravilhoso. E aí, esse excesso de ion do fogo à noite vai lá e seca a água do pulmão, do elemento metal, aí dá tosse. Você ligou? É podre, né? Já me conhece, já sabe. Entendeu? Aí dá tosse, porque excesso de fogo domina na metal é muita água. E aí, com isso, você tem a tosse noturna também. Exatamente. Aí bebe água e não resolve. Sim, porque é o fogo ion. É. Aí o que a gente tem que aumentar? Fogo yin, olha que loucura. Fazer Quem combate o fogo ion é o fogo yin, não água. Não, exatamente. Ó, quando os bombeiros invadem um lugar, dependendo do tipo de fogo, ele não pode jogar água, porque a água tem oxigênio. E o oxigênio da água faz o fogo espalhar. Aumentar. Tem gente que está com sede, toma água, fica com mais sede. Por conta desse desequilíbrio do fogo yin e fogo yang. Tudo bem? Legalzinho, gente. Isso daqui deu para brincar hoje? Deu para brincar? Dá vontade de ficar pulando aqui, tá? Vocês estão olhando, me perdoe a minha cara aí, porque eu tenho um quadro aqui na minha frente. Quando ele falou, vai para a terra, voltou, não foi para a terra, voltou para a madeira, exatamente o que eu tinha pensado olhando para lá. Falei, putz, conhecimento, né? Então, assim, para você que está acompanhando, de repente, essa conversa de terapeuta aqui na sua rede social, lembra que isso é um papo de terapeuta. Esse trabalho aqui são aulas especiais para a galera que está no núcleo de especialização em diagnóstico avançado P2E. Esse pessoal aqui topou ir além do nosso projeto central, que é o método terapêutico P2E. Qual é a nossa missão primária, né? É ajudar terapeutas, né, principalmente as mulheres, a gerar uma renda de até R$10.000 por mês, com terapias ancestrais da medicina tradicional chinesa, Sensei, ou do Mao, da medicina ancestral oriental, no qual a gente dá o nome dessa terapia, do método terapêutico P2E dos resultados rápidos, usando o celular e uma conexão de internet, ajudando pessoas com muita segurança, muita responsabilidade e sensibilidade. Quem acompanhou essa aula aqui viu que tem um conhecimento extremamente profundo por trás. Professor, quando você falou dos calores, foi agora aparecendo de novo, o negócio está fechado. Aí você falou dos suores noturnos, e eu sei que, assim, não estou falando lá de acupuntura, mas, assim, quando... eu vou usar um termo para você lembrar, o calor dos 5 palmos, que a gente também se descobre também toda, que dá calor na cabeça, mão e perna, seria o yang invadindo a noite. Excesso do yang, coração assim, invadindo o yin. Só que aí, assim, ó, aí assim, ó, quando você fala para mim do calor em regiões específicas, o excesso do fogo yang no meridiano do coração, externalizado, cabeça, palmas da mão e pés. E isso pode levar a uma falta de calor noturno e dar um problema de estagnação sanguínea. Aí o buraco é mais embaixo. A gente pode falar de uma pessoa, o coração dela, os batimentos podem cair demais, porque a energia foi para fora. Já senti isso demais há anos atrás. Nossa Senhora, era horrível. Isso mesmo. Sobe, queima a cabeça, queima a mão, queima pé. E aí, o fogo interno, que é o coração, falta fogo e ele bate mais devagar. Não é legal. Obrigada. Legal? Aí, um chinês antigo falaria para você assim, né? Bate palma, bate palma. Calor volta para dentro. Legal? Galera, quero agradecer demais a participação de vocês. Até o nosso próximo encontro com Conversa com Terapeuta. E quem está aí para saber mais, clica aí no link aí da descrição do vídeo, por gentileza. As minhas alunas, principalmente do especialização em diagnóstico avançado P2E, dúvidas, manda no grupo, manda para mim responder, tá bom? Beijo. Ótimo domingo para vocês. Até mais. Tchau, gente. Obrigado.